Se os Estados Unidos quer guerra, vai ter guerra. Essa foi a declaração do governo chinês depois do discurso do Trump no Congresso. Para quem conhece a China, para quem acompanha a China, principalmente depois das reformas dos anos 70, sabe que a China não é de começar uma guerra ou de entrar em uma guerra. A China optou por uma tradição diplomática com fortíssimo diálogo. Hoje eu considero que a China é a melhor diplomacia do mundo, ela tem a melhor diplomacia do mundo. E é muito raramente que ela vai para os finalmente esse confronto. E justamente por essa tradição chinesa de não confronto é que chamou muito a atenção a fala do Ministério das Relações Exteriores da China, que foi feita no X hoje de manhã. Observa como foi a fala. O texto é enorme no X, tá? Mas eu peguei o resumido aqui na BBC, que ele fala o seguinte: se a guerra que os Estados Unidos querem, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim. Eu tô presa no ou qualquer outro tipo de guerra. A gente sabe que a nova política do Trump é uma política imperialista, intervencionista, isolacionista e que, de fato, o Trump coloca muito claro que o grande inimigo dos Estados Unidos é a China. Mas talvez o Trump tenha confiado demais nessa posição extremamente diplomática da China e agora vai ter que lidar com a China que foi pro tudo ou nada. Porque esta declaração da China é muito pesada para qualquer país, mas para a China especificamente ela é muito mais. A China, ela não rodeia, a China ela não faz jogo de palavras. A China ela não utiliza o discurso como uma forma de ameaça. Ela simplesmente só comunica o que ela vai fazer. E quando ela fala que nós estamos preparados para qualquer tipo de guerra, a China deixa muito claro que está preparada para, inclusive, um confronto bélico direto com os Estados Unidos. Confronto esse que não tem interesse nenhum dos americanos, porque a gente está falando de duas potências econômicas, mas também de duas fortes potências bélicas. Além disso, a China é a grande liderança do sul global. Então, a gente que está pensando no mundo multipolar pode cair no mundo bipolar com uma nova roupagem, onde a gente tem Estados Unidos com um grupo de países e China com outro grupo de países. E a gente sabe que o Trump não vai abrir uma guerra contra a China, né? Ele vai abrir uma guerra utilizando o Taiwan. Os Estados Unidos ele faz normalmente o que a gente chama de guerra de procuração, né? Proxy. Que são essas guerras de procuração. Ele nunca vai de cara, ele sempre tem um intermediário que promove a guerra. Então tá muito claro que o Trump vai trabalhar com força sobre Taiwan para ver se o governo separatista de Taiwan entraria num confronto direto com a China. Mas é sempre bom lembrar que Taiwan nunca declarou sua independência da China, então na prática ela é sem território chinês. Mesmo que você venha me dizer que não é, ela é, gente. Esquece a propaganda, a gente tem fatos que mostram isso. E a grande questão é: será que os Estados Unidos segura uma situação dessa? O americano médio ele não quer mais guerra. O americano médio votou no Trump, inclusive, porque acreditou na falácia de campanha que não teria mais guerra. Só que o que está acontecendo é que os Estados Unidos só está mudando os polos de guerra. Se ele quer uma guerra contra a China para dominar aquela região, e se ele quer uma guerra contra o Irã para dominar o Oriente Médio, ele precisa sim encerrar a guerra contra a Ucrânia e fechar as torneiras de dinheiro para esse dinheiro ir para outro canto. Então a gente está vivendo um momento muito tenso internacionalmente. Quem te disser que está tranquila é porque essa pessoa realmente está em Nárnia.